Por que recalcitras tanto contra os aguilhões? Aguilhão é uma espécie de ferro de empurrar boi. Tem 3,5 metros aproximadamente. Você empurra, chucha o boi lá na frente para ele puxar o carro. Então por que recalcitra tanto quanto os aguilhões? Eu estou querendo que você vá numa direção, você vai em outra. E o que é que Saulo faz neste momento? Saulo tinha até que uma boa conformação do masculino e do feminino. Ele era um sujeito que agia, mas acontece que entrava muito em vigor a vontade dele. Eu quero que as pessoas sigam Moisés. Ou seja, ele tinha honestidade, só que ele servia de uma maneira um tanto quanto rigorosa demais. E ele, o masculino, era meio exacerbado, porque o masculino sem o feminino destrói, como ele fez com Estevão. O masculino harmonizado ama e faz só a coisa certa. Naquele momento, Saulo diz assim: Senhor, é como se ele dissesse: ah, é você! Ah, que bom, Senhor, agora eu já sei a quem eu devo servir. Senhor, o que é que tu queres? É a vontade do outro. Aí aparece o feminino em Paulo. Que eu faça o masculino em Paulo. Ele diz, eu quero isso. E aí Paulo começa sempre a dar uma voz. O Espírito me mandou fazer isto. Eu ia para tal lugar, mas o Espírito me mandou fazer aquilo. Então ele se torna submisso à vontade de Deus. E o mais interessante é que pelo livro do Emmanuel, Paulo e Estevão, a vontade de Deus na vida de Paulo era veiculada exatamente por aquele que ele havia determinado matasse, que foi o Estevão. Então, será que nós somos capazes de fazer isto como Estevão fez? Você morre e vai ser mentor daquele que determinou a sua execução? Por que é possível fazer uma coisa dessa? É possível quando você transcende a sua identificação com a matéria e começa a se identificar com o Espírito. Aí você sabe que tudo isso aqui é transitório. Ora, depois de muito tempo, quando Cristo vem e faz aqueles resumos maravilhosos, como ele fez, por exemplo, dos 10 mandamentos. Ele disse assim, o primeiro e maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu coração, sobre todas as coisas, porque Deus não é coisa. E o outro semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os primeiros 5 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E os outros 5 mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, isto resume a lei e os profetas. Depois, ele diz o seguinte, numa outra oportunidade ele diz, faça ao outro aquilo que você quer que se faça a você. Isso resume a lei e os profetas. Ora, ele nem se refere ao amor a Deus, porque quando você ama o seu semelhante é como se você estivesse amando a Deus. Eu sempre digo, Deus não é coisa e você não pode tocá-lo. Mas se você quiser abraçar Deus, abrace o seu semelhante. Abrace o outro que está perto de você e que você vai estar abraçando a Deus. Ora, depois que Jesus vem e dá todas estas orientações, corre muito tempo, como nos explicou muito bem o Dr. João Francisco, falando da história da igreja. Até que chega um momento em que, como está escrito lá na Bíblia, nada há oculto que não venha a ser sabido, o plano espiritual traz a terceira revelação. E nessa terceira revelação, vem e nos mostra o que é que nós devemos fazer para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. E nos esclarece, ora, todos sabemos, hoje é tão fácil. Todos aqueles que estão aqui, que estão no primeiro, segundo ano de um curso de Espiritismo, curso básico, sabem o que é lei de evolução. Mas acontece que os nossos irmãos de outras igrejas não sabem. Acham que nós estamos aqui, é só uma vida, e que isso aqui terminou, acabou, você vai para o céu ou para o inferno. Ora, aí o que é que Jesus vem e retoma? Porque lá atrás ele diz assim, eu vos enviarei um Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade é futuro, e a verdade vos libertará.
Nós ainda estamos num processo de conhecer. E aí vem o Cristo, traz tudo isso e isso fica como que abafado. Mas vem Kardec e os espíritos, através de Kardec, os espíritos, que são os espíritos superiores, estão a serviço da vontade de Deus. Estão prontos a servir. Então, eles se organizam em torno de Kardec, que vem com essa missão, essa tarefa, para servir a humanidade. Eles estão servindo. É claro que nós que aqui estamos e que não queremos servir, quando passamos para o plano espiritual, do lado de lá, continuamos rebeldes. E aí nós formamos o nosso reino, que é o reino da rebeldia, que é o mundo espiritual inferior. O mundo espiritual inferior, umbral, astral inferior, crosta, seja lá o que for o nome que se dê, eu chamo de o reino do macho besta. É o reino do macho besta, aquele que diz, eu quero, é a minha vontade que é importante. E deixa Deus para lá. Agora, o astral superior, a vocês que leem livros espíritas, vejam bem, nas colônias espirituais, o que é que tem? Espíritos superiores que estão fazendo o quê? Servindo, cumprindo a vontade de Deus. E os espíritos superiores são infelizes? São felicíssimos.